Deus seja eternamente louvado. Amém. Vamos, irmãos e irmãs, iniciar esse culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a toda a nossa irmandade, Deus que abençoe grandemente. A gente vai se reacostumando aqui a fazer o culto de novo com a igreja vazia. Acabaram-se os 30 dias de campanha ininterruptos aí, de agradecimento a Deus, mas as lives não podem parar, como vocês bem sabem. Agora mais cedo, às 14h, o irmão Odair esteve aqui atendendo o culto para todos nós, transmitido para também a nossa irmandade da região de Sorocaba. E agora à noite, como vocês já conhecem, já sabem, aqui direto da congregação do Alphaville. Então compartilhe a live, avisa o povo de Deus que nós estamos no ar, se inscrevam no canal, ative o sininho e vamos louvar a Deus, tá bom? Vamos começar o santo culto, adorando ao Senhor com o cântico 54, 54.
Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Vamos adorar a Deus com o cântico 274, 274, irmãos. Santo Deus.
Glória a Deus. Vamos cantar para a oração o cântico 368. 368. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Irmãos e irmãs, prezada Irmandade, nós vamos agora nesse momento buscar a face de Deus em santa oração. É necessário que todo o povo de Deus que está acompanhando o santo culto esteja junto de nós também nessa santa comunhão, buscando, enfim, estar com o coração ligado no céu, para que nada venha tirar a nossa atenção, tampouco a nossa comunhão, nossa concentração,
nisso que nós vamos fazer agora. É importante que a igreja ore também da sua casa, não mande só os pedidos de oração, ore também, participe, elevando a Deus a tua prece, a tua oração, o teu clamor, e saiba que não é por intermédio da nossa oração que Deus opera, é por intermédio da misericórdia de Deus, que é derramada sobre as nossas vidas, mas por causas individuais. Cada um deve, irmãos, interceder por si, evidentemente, orar pelo próximo, como nós sempre fazemos, mas é importante que a Irmandade participe orando, tá bom, irmãos? Não fica só assistindo, não. Ora junto, dobra o teu joelho se for possível. E clama ao Senhor junto de nós. E nessa noite temos certeza que o Senhor vai visitar os nossos corações, como tem visitado sempre. Nós vamos pedir também que Deus do céu mande para nós um trechinho da sua santa palavra. Ajoelhados em nome de Jesus, oremos a Deus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Eterno Deus, Pai de toda consolação e Pai nosso que estás no céu, ajoelhados aos teus pés em oração, dobramos o nosso joelho para agradecer ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, pela vida eterna em glória que Tu nos concede, se em tudo nós te formos fiéis até o último dia da nossa vida nessa terra. Nós te louvamos pela oportunidade de poder falar contigo e cremos por fé que Tu estás ouvindo a voz das nossas orações. Há, Senhor, um grande número de irmãos e irmãs que nesse momento se prostraram junto de nós para orar, para clamar a Deus, e nós esperamos de todo o coração que o Senhor atente para as nossas orações, para os nossos clamores, que as nossas lamentações sejam ouvidas por Deus, e no seu tempo, segundo a sua boa mão em nós, sejam atendidas no nome do Senhor Jesus. Eterno Deus, toma nas tuas mãos as nossas famílias, as pessoas que nós amamos e apresentamos e representamos diante de Ti nesse momento. Queira ajudar a cada um, os que têm mais dificuldades, os que estão passando por menos dificuldade, seja em qual grau for, em qual situação for, o Senhor conhece todas as coisas, e uma coisa nós temos certeza, tudo se encerra debaixo das tuas mãos santas. Nada se furta à tua vontade e ao teu querer e ao teu domínio soberano, Senhor. Toma nas tuas mãos os pedidos de oração da nossa Irmandade, que essa noite estão sendo elevados a Deus em nome de Jesus Cristo. Senhor eterno, queira vir ao nosso encontro, curar as enfermidades, abrir as portas que estão fechadas. Tu tens, segundo a tua palavra, escrita por João no Apocalipse, a chave de Davi, a porta que tu abre ninguém fecha, e a que tu fecha também ninguém abre. Queira, Senhor, nessa noite, abrir portões e portais na vida da tua amada igreja. Queira lembrar, Senhor, das nossas orações e das coisas que fazemos de bem diante de Ti. E não nos deixe sozinhos à beira do caminho, mas esteja conosco, nos acompanhando, nos dirigindo, nos ministrando pela Tua palavra, ensinando-nos a melhor fazer a Tua vontade na terra. Que nós sejamos, Senhor, expressão da Tua graça, do Teu amor, da Tua benevolência e misericórdia para nossas vidas. Queira abençoar este santo culto, dando a direção do Teu Espírito Santo, não deixando que nada contrário, nada humano venha atrapalhar o Teu operar entre nós, Senhor. Manda-nos do céu a Tua santa palavra e fala com as nossas almas por amor do Teu nome. Oramos por toda a nossa Irmandade, por todo o ministério da Tua obra, que com amor trabalha no anúncio do Teu Evangelho, do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Queira dar a cada um ousadia de espírito, coragem, Senhor, ânimo e fé, para enfrentar também as suas lutas diárias, que são muitas, mas todas elas já são vencidas no nome de Jesus Cristo. Se tem alguém assistindo a live agora enfermo, seja na carne, seja no espírito, que possa ser curado agora em nome do Senhor Jesus. Que haja cura em nome de Jesus Cristo, aleluia. Repreende todo o mal, Senhor, por amor do Teu santo nome. Queira falar com as nossas almas através da Tua sã palavra, nos ensinando a em tudo andar em retidão diante de Ti, a temer e tremer diante da Tua presença santa. A Tua palavra é lâmpada para os nossos caminhos, é luz também para os nossos pés, que alumia na escuridão do pecado e nos dá sempre um norte a seguir, uma direção rumo a Jerusalém celestial. Que toda a nossa Irmandade possa compreender bem a palavra que Tu nos enviar, usando do Teu servo, Senhor, não deixando que nenhuma vaidade
vaidade, que nenhuma interrupção da nossa parte possa ocorrer, mas que tudo vá bem, para a glória do nome do Senhor, por crescimento do teu reino celeste. Assim, toma todas as coisas nas tuas mãos, pedimos as tuas bênçãos, é no nome de Jesus que vive por toda a eternidade. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Bem, irmãos, como a Irmandade já sabe, então encerraram-se os cultos consecutivos, aí aqueles 30 cultos, encerrou na terça-feira. Mas na verdade tivemos culto ontem também, que já era culto do calendário normal da igreja, mas enfim, agora só os cultos presenciais. Domingo às 10, domingo às 18h30, terça às 14 horas, quarta-feira às 20 horas e sábado às 10 da manhã, que é o culto das irmãs, culto das mulheres, que vai, hoje é quinta, realizado depois de amanhã, às 10 horas da manhã. E as irmãs estão convidadas para estar presentes e nossos cultos presenciais. As lives permanecem todos os dias às 20 horas e alguns dias alternados, que é quinta, sábado e domingo. Terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Muito bem, tem live às 14 horas, bastante. E as lives das 20 horas todos os dias, sendo presencial ou não, tem live às 20 horas todos os dias, com exceção do domingo, que a live começa às 18h30. Certo? A Irmandade sempre convidada para estar aqui junto de nós, cultuando, adorando ao Senhor com toda alegria. Amados irmãos, no próximo dia 20 de março, se Deus me der vida e saúde, quero estar junto da nossa Irmandade em Águas Lindas de Goiás, fazendo a abertura de uma sala de oração, de uma igreja lá, e também a reunião ministerial com os nossos irmãos lá. E desde já anunciamos a Irmandade de Brasília, vamos estar a 50 quilômetros de Brasília e daquela região do entorno sul. Então pedimos orações e a presença da Irmandade que estiver lá também, por perto, que possa congregar junto de nós. No próximo sábado, depois de amanhã, às 19h30, teremos a ordenação do irmão diácono em Jorge Wetter, em Iperó. Com a ajuda de Deus estaremos lá também para fazer esse santo serviço. A Irmandade vai ver aí na descrição do vídeo os nossos dados bancários para quem quer contribuir para a obra de Deus, para a piedade, para a manutenção. Nós estamos terminando a pintura aqui do Alphaville e com a ajuda de Deus nós vamos fazer toda a elétrica, a pintura, o forro da congregação do bairro do Limão, ali na zona norte de São Paulo. Preciso urgente disso, porque tem uma Irmandade lá esperando, tem irmãos da zona norte que nos chamam direto aí pelas lives e nós, com a ajuda de Deus, estaremos lá fazendo esse trabalho. Tenho certeza que Deus vai abençoar, que Deus vai honrar. Vamos deixar a igreja bem bonita, para a glória do nome do Senhor e para receber essa Irmandade maravilhosa, se congregar junto de nós. Então nos ajude em oração, também com a sua contribuição, a chave do Pix, que vai direto para a conta da igreja, lembrando que não deve ser feito nenhum depósito em conta de pessoa física, de quem quer que seja, do irmão Rodrigo, não, de ninguém. Todas as ofertas entram na conta da igreja e os atendimentos saem da conta da igreja. Com isso a gente tem transparência, tem tranquilidade, tem quem cuide, quem controle. Nada na conta da igreja é feito sozinho, no mínimo com 2 pessoas. O próprio sistema bancário não autoriza quando é instituição sem fins lucrativos. Enfim, toda conta jurídica é assim. Então pedimos a colaboração da Irmandade. A nossa chave do Pix é Alphaville, com PH e 2 L's, que é para ficar bem fácil para você contribuir. alphaville@ccacristã.org.br. Não podia ser Jesus, né? @ccacristã. Culto CCA, mas o irmão N pôs Alphaville com PH e 2 L, que é para vocês conseguirem mesmo dar oferta. É uma benção, irmão N. É que ele tem bastante, então acho que nós não precisa, né? Mas tá bom, cada um contribua segundo a luz de Deus em você. Pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V aí no Pix. Vai ficar mais fácil se você for no Internet Bank pelo computador. Pelo celular também você consegue. Enfim, que Deus se puser no coração. Todavia, tem os dados bancários aí, que é a nossa conta do Banco Bradesco, tá bom? Na descrição do vídeo aí, os irmãos vão encontrar todas essas informações. Continuamos pedindo oração para a nossa Irmandade. A CCA continua crescendo, continuamos trabalhando. Os irmãos veem que toda hora eu estou viajando para algum lugar, o irmão N fica mais por aqui. Entretanto, também faz algumas viagens mais próximas, mas temos sempre viajado, atendido os nossos irmãos, atendendo as reuniões ministeriais, padronizando a nossa igreja pelo país afora. A gente imagina que ainda seja um trabalho de uns 24 meses ainda, até que a igreja se padronize por inteiro. São muitas igrejas grandes, igrejas pequenas, igrejas próprias, salinhas alugadas, salinha em casa de família, que é normal, a obra começa assim mesmo.
Mas pedimos a oração que Deus nos dê ânimo, nos dê coragem, paciência também, e os irmãos também, a eles paciência, para que nos suportem. Eu não sou a pessoa mais fácil do mundo para lidar, o Bruno sabe disso, mas não sou o pior também, ou devo ser também, não sei, Deus é quem sabe, mas estou me esforçando para fazer o melhor pela obra de Deus. Pedimos orações, é sincero esse pedido de oração, para que a gente consiga levar a obra adiante, e o meu desejo, o desejo do meu coração é que a CCA se torne uma igreja só, sabe, irmãos, padronizada. Onde você congregar na CCA, você vai estar aqui no Alphaville, você vai estar lá em Itapevi, você vai estar lá em Santo Amaro, enfim. Leva tempo, porque a igreja cresceu muito rapidamente e nós nos distanciamos um pouco. Então agora com a chegada da vacina, serão retomadas as assembleias gerais, onde nós fazemos tópicos de ensinamento. Queremos agora, nesse próximo semestre, soltar para a Irmandade um relatório. É muito trabalho acumulado, é um grande investimento financeiro, por isso que nós pedimos também a colaboração da Irmandade, mas com paz, com paciência, nós vamos chegar lá. Tem agora a inclusão do Inário Digital no app da igreja, que é CCA, Cristã Apostólica. Você baixa na Google Play, na Apple Store. Montiago está na 101.3, todos os dias das 6... Sábado, domingo também? Todos os dias, das 6 às 8 da manhã, na Sara Brasil FM, aqui para São Paulo e região metropolitana, ou pelo aplicativo CCA Cristã Apostólica, você consegue baixar. O culto é transmitido nesse momento pelo aplicativo também, só por áudio. Você pode baixar o aplicativo, tem dificuldade de assistir o vídeo, a internet não está legal, aplicativo com pouca coisa ele roda, porque é só áudio, é uma qualidade de áudio razoável, mas que não pesa muito. Enfim, toda essa tecnologia, todos esses investimentos, tudo que a igreja arrecada vai para esses setores e, evidentemente, essencialmente, prioritariamente, para a obra da piedade, que é a que mais precisa de atendimento dos necessitados. Uma curiosidade para a Irmandade é que 90% dos nossos atendimentos da obra da piedade, que são a parte assistencial da igreja, que, enfim, cuida dos carentes, 90% dos atendimentos são feitos a pessoas que nós sequer conhecemos, que nem membros são da CCA. Isso é importante frisar, porque a palavra diz que o próximo é aquele que está mais próximo mesmo. Então é o que está próximo, o que está acessível, onde está a necessidade, onde nós atendemos. Os irmãos veem que o tio Rafa, que faz a live da madrugada, fez uma coleta com a Irmandade já contribuiu, pode continuar contribuindo, para comprar um freezer para uma casa de recuperação. Que não são membros da CCA, que não é assistida pela CCA, mas a necessidade se apresentou, a gente comunica aos santos nas nossas necessidades, e o coração da Irmandade tem estado sempre aberto, disponível, para que a gente possa alcançar esses objetivos. Então pedimos a colaboração, a oração, o carinho, o apoio da Irmandade, que nos ajude a divulgar o nosso canal, CCA Alphaville Lives, que ajude compartilhando, vai lá na sua rede social, vai lá no Face agora, pega o link do culto e já publica lá, manda na sua lista de transmissão do WhatsApp, vamos alcançar mais vidas, tá bem? Feitos todos esse monte de anúncios, vamos cantar o hino 376 para ouvir a palavra de Deus. 376. Glória a Deus. Graça
Glória a Deus. Vamos aguardar a palavra, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Santo é o Senhor Jesus. Meu Deus, ou é muita coincidência ou é Deus mesmo, é Deus. Deus me trouxe a palavra naquela parte que Deus dá a Ezequias mais 15 anos de vida. E eu sabia que estava no livro de Reis, mas não sabia onde vive Deus, que eu abri em cima, não está nem o fitilho. Graças a Deus, que bom. Porque eu ia bater cabeça para procurar. Ruim de Bíblia que nem eu sou. Segundo livro dos Reis, Brunão, no capítulo 20. Meu Deus, que coisa boa. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Agora que eu vou pôr fitinho para mandar ver aí da live. Ó. Louvado seja Deus. Abri certinho. Verso primeiro, só 20 só. Ezequias adoece, diz aqui a palavra. Segundo Reis, capítulo 20, se você pudesse colocar de pé aí na sua casa onde você está, para ouvir pelo menos a leitura da palavra. Não, só a leitura mesmo. Quando encerrar, pode sentar. E vai compartilhando enquanto isso a live, tá bom? Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. E ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. E a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ela sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Só até aqui, irmãos. Amém. Bruno, eu tenho uma dificuldade. Armandani compra camisa para mim e não tira etiqueta. Você tem coceira? Se deixar etiqueta na minha camisa, irmão, o irmão Bruno disse que tinha quando cortava cabelo, mas como ele não tem mais cabelo, se deixar etiqueta, que essa etiqueta de lado, essa etiqueta aqui, então a Irmandade perdoa, vai me ver coçando, eu arranco tudo, às vezes eu arranco em tanto desespero que eu rasgo a camisa. Eu não aguento. É coisa de gente tonta mesmo. Mas enfim, indo à palavra que interessa, não é a coceira do irmão Rodrigo, essa palavra, irmãos, que o Senhor trouxe no coração, é evidentemente que é do Velho Testamento, antes da vinda de Cristo, de um tempo remoto, fala-se aqui de milhares de anos atrás, e anos que, há profetas que 400, 500 anos antes da vinda de Cristo, então,
Falamos aí de 2000 e tantos anos. Então, os irmãos veem que a fé, ela já é desde a antiguidade, desde que o mundo é mundo, o homem precisou ter em quem se apegar. Nós temos essa necessidade de crer, de nos apegarmos, de, enfim, estarmos ligados a uma força superior. Nós intitulamos Deus, cremos na existência de Deus. Outros em outras forças, em outros santos, em outras entidades, como os do candomblé e outra, enfim, não sei outra religião, mas enfim, essas religiões não cristãs, ou pseudo-cristãs. E Ezequias, então, era um rei que chefiava todo esse povo, todo Israel, amados irmãos, e cria em Deus. A fé, ela era dominante, essencialmente no Novo Testamento. E nós podemos imaginar que com a vinda de Cristo, ou seja, lá na frente, lá nos evangelhos, com a vinda de Cristo, imaginar-se-ia que a fé, como um todo, essencialmente a fé cristã, fosse consolidada. E houve uma ruptura, houve uma fragilização da fé com a chegada de Cristo. Por quê? Porque toda a fé que eles conheciam era feita, era professada, era seguida através do sacerdócio. Quando Cristo veio e Deus personificado na pessoa de Jesus, Filho do Deus Altíssimo, unigênito Filho de Deus, Salvador da nossa alma, Salvador do mundo, por quem morreu para expiação, ou seja, para perdão dos nossos pecados, para a aniquilação dos nossos pecados. Quando ele veio anunciando a sua missão, que foi muito breve, de 3 anos aproximadamente, há que se concordar, que não tem como você pegar 500, 700, 1000 anos de fé e desfazer ela em 3 anos de uma nova fé. Por que uma nova fé? Porque criam em Deus, mas através do sacerdócio. Para chegar em Deus, né, os irmãos estão vendo aí o nome do Senhor Jesus, aqui está o povo, a minha mão é o sacerdócio. É os sacerdotes, aqueles que controlavam a religião. Para chegar em Deus, eu tinha que passar por ele. Ou seja, falar para ele e ele falava para Deus. Chegou perto o nome do Senhor Jesus aí? Só do Senhor? Então tá bom. É mais para cá assim? Senhor Jesus, tá bom. Então a fé estava em mim, mas para chegar no Senhor Jesus tinha que passar pelo sacerdócio. E de repente Cristo chega, esse Cristo, chega e tira o sacerdócio. Ele fala, ó, esse que vocês falam com ele para falar comigo, o sacerdócio fala comigo. Não sei se os irmãos conseguem compreender, está confuso, Bruno? Você fala com o sacerdote, para o sacerdote falar comigo. Agora eu tirei o sacerdote, não tem mais intermediário. Agora você vai falar comigo. Meu Deus, a confusão foi tamanha que ele foi crucificado. A quem eles adoraram a vida inteira, por séculos, eles mataram. Irmãos, não se espantem, mas se Cristo fosse materializado aqui hoje de novo, não tenha dúvida de que ele seria crucificado. Quando ele começasse a falar que você não precisa pagar para ter a salvação, que você não precisa fazer voto de tolo para Deus te abençoar, que igreja não é banco, que que o coração tem que estar limpo até para ofertar dinheiro na obra, ia juntar uma meia dúzia de pastor e ia crucificar ele. E eu quero crer em nome de Jesus, de toda a minha alma, que eu não seria um desses. Em nome do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, tudo isso dizendo aos irmãos, porque os primórdios, aqueles que ainda se comunicavam com os profetas, como é o caso de Ezequias, ainda tinham alguma bem-aventurança, porque eles tinham sinais que toda hora seguia, como os irmãos viram aqui adiante, que ele pediu um sinal a Deus. Nós vamos chegar lá rapidamente, para o tempo não se exaurir, vamos ser o mais sucinto possível, mas com o sacerdócio não tinha sinal. Lá na Grécia Antiga, lá no tempo de, sei lá de quem, quando criou o mito, que os caras saíam para fazer navegar, não sei se é caravana, não sei, enfim, de veleiros, e diziam, ó, daquela parte do mar para lá, que nem a história do Triângulo da Bermuda, que o avião que passa cai, que o navio que passa afunda. Então tinha um mito, e de repente alguém foi lá e passou por aquele lugar e falou, não tem nada disso.
Aí vieram todos os pensadores, Aristóteles, Platão, papapá. E esse sacerdócio era feito também lá através de um homem chamado poeta Rapsodo, que era o homem que falava com Deus. Ele detinha também o poder da escrita, havia os escribas e o poeta Rapsodo. Mas não tinha sinal, você falava, ele consultava Deus, se consultava ou não consultava, se Deus falava ou não falava, nunca vamos saber. E aí ele voltava e falava, Deus falou isso aqui. Ele falou, tá bom. Ele não tinha... O contraditório é legítimo até na fé, irmão. O que é o contraditório para o crente? Ou seja, a prova dos 9, que nem na matemática. É o sinal. Dá-me um sinal, Senhor. Então, quando eles se relacionavam com os profetas, eles tinham sinal. Elias falava que não ia chover, não chovia. Eliseu jogava uma madeira, o ferro do machado subia. A viúva não tinha azeite, ele multiplicava. Glória ao nome santo do Senhor. Elias orou e consumiu o holocausto. Depois orou, a chuva veio. Então haviam sinais. Bom, só pode ser de Deus, porque homem nenhum faz isso. E Ezequias estava doente. E Deus mandou o profeta lá, propositalmente. O profeta Isaías. E disse a ele, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. Irmão, sem mimimi, deu o recado, rua. Quando ele está saindo do pátio do palácio, não sei onde ele estava indo, devia ser, enfim, um lugar muito grande. Ezequias falou, estou arrumado, eu não quero morrer. Quem quer morrer, irmão? Quem quer morrer? E muitos recriminam isso entre a nossa irmandade. Né? Enquanto ficou sem áudio aqui, estava esperando a palavra, eu ainda falei isso para o Bruno, você tem medo de morrer? Ele falou, eu não tenho alegria não, estou sem nenhuma vontade. Né? Eu falei, é 2. Viver é um instinto natural. Uma pessoa que fala, eu quero morrer, ela está doente. Não é natural. O instinto natural do ser humano é lutar pela vida. Se o Senhor Jesus for voltar agora, pode levar. Mas se for demorar, deixa eu queimar um pouco. Deixa aqui, fazendo alguma coisa para Deus. Acabar de criar a Helena. Nós nem estávamos acertando o casamento das crianças, né? Vamos casar os 2, a Helena com o Enzo. E Ezequias orou, falou, Senhor, vamos ver a oração dele? Ah, Senhor, no verso 3, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto diante dos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo, chorou de sobremaneira, irmãos. Mas e agora? Ezequias orou para Isaías? Fez alguma interlocução com Isaías? A palavra diz que Isaías já estava saindo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, não a palavra de Ezequias. Ezequias não falou com o sacerdote, glória ao nome do Senhor. Ezequias não falou com o profeta, Ezequias falou com o Senhor. Irmão, não fala com o ancião, não fala com o pastor, não fala com o padre, fala com o Senhor Jesus. É com Ele. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, bendito seja Deus, em secreto, e Ele publicamente te exaltará. Veio a palavra de Deus por revelação ao profeta Isaías, fala assim, volta a Ezequias, chefe do meu povo, e diz, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Isaías não estava vendo ele chorando. Isaías não estava vendo, irmãos, ele orando, mas Deus estava, e por divina revelação, por profecia, pela unção do Espírito Santo, ele veio até ele. Glória ao nome do Senhor. Só isso já era por um sinal. Imagina você orando na tua casa, Senhor, eu estou passando essa prova assim, com esse meu filho, com esse marido, com essa esposa, com essa filha, e vem um irmão lá da Bahia, lá do outro lado do país, lá do Chuí, lá no Rio Grande do Sul. Bate na tua casa, irmão, vim aqui trazer um recado de Deus. Pode falar, meu irmão. O Senhor disse que eu vi a tua oração, você orando isso. Se isso não aconteceu com os irmãos, já aconteceu comigo, irmão. Quando nós fomos nos mudar de Caraguatatuba, eu vinha pedindo uma palavra direto, Senhor, me manda embora daqui, eu quero trabalhar em outro lugar, criar meus filhos. Lá é uma cidade de sazonalidade, então quando acaba o verão, acaba dinheiro, acaba tudo. Acaba emprego, acaba tudo. E o Senhor, por diversas vezes, dizia na palavra, não é tempo, não é tempo. Foram uns 2 ou 3 anos. Um dia eu estou congregado na congregação da Enseada de São Sebastião, tocando meu acordeon. Lembra até qual era o celular? Lembra aquele LG Shine que você abria ele assim,
Ele era espelhado assim, bem bonitinho. Hoje não vale nem papel de mesa, mas era chique. Ih, levei uma vida para pagar. E eu peguei o celular, quando chegava no culto, eu desligava. Mas acho que desliguei, não desliguei, pus no mudo. E mesmo a palavra, por várias vezes tinha dito que não, eu larguei mão. E uns 6 meses antes, eu tinha mandado um currículo para uma rede de hotéis. E Deus estava dando a palavra para o irmão Nicanor, que hoje é cooperador da Central de São Sebastião, de meu sogro, pai da Dani, é porteiro. Estava atendendo o culto no bairro da Enseada, uma terça-feira à noite. Bem gostoso o culto, uma bênção lá, uma maravilha. Como Eliseu, um santo de Deus que é ancião de lá, Eliseu Comodaro. Nicanor atendendo o culto e dizia: meu servo, tu tens pedido a palavra para ir embora, e eu tenho te dito que não, que você me esperasse. E você esperou. Eu falei: é comigo, é comigo. Esse homem não sabe da minha vida, mas o que fala na boca dele sabe. O Senhor te diz, ele fez assim com os braços, irmão: as portas estão abertas, é tempo. Vive o Senhor Jesus, irmão, cuja presença nós estamos. Ele terminou de falar, meu celular começou a tocar no banco da igreja, vibrar. Eu saí para atender o que era o número de Minas Gerais, era a rede de hotéis, 8h30 da noite, de uma terça-feira, que eu tinha mandado o currículo há 6 meses antes, me chamando para trabalhar. E eu estou aqui glorificando a Deus. Sinal, irmão. Glória ao nome do Senhor. Sinais. A nossa vida é feita por sinais. Mas Ezequias, não contente com isso, quando ouviu toda essa parte que o profeta Isaías lhe disse, falou: e que sinal eu tenho? De que comigo Deus vai fazer essa obra? Então as pessoas vivem de sinal, e o Senhor já manda dizer por essa palavra: tem sinal de Deus na tua vida. Eu vou te dar um sinal que é contigo que eu estou falando. Eu vou confirmar os teus passos pelos meus sinais na tua vida, diz o Senhor. Amados irmãos, e então o profeta disse, lá, irmão, tinha relógio de sol. Vou usar esse microfone como exemplo, irmão. Então tinha um relógio de sol. É uma pedra, um pau, um pilar, alguma coisa que era... Já viu o relógio de sol? Que era fincado no chão. Então, na medida que o sol bate nele, ele faz uma sombra. Essa silhueta faz uma sombra lá na frente. Então, conforme o sol nasce, ou ele nasce aqui assim, né? E essa sombra vai andando junto com ele. Chama relógio de sol. Ele só marca a hora inteira. Então, ele de um círculo de 360 graus, ele corre o dia inteiro na medida que o sol anda. E Isaías falou para ele, a sombra do relógio anda para trás ou para frente? Ele falou, ela anda para frente, para trás é mais difícil. Ele falou, então, para que você saiba que Deus está falando contigo, aleluia, Deus vai fazer o sol voltar atrás. E o relógio vai andar 10 graus atrás. Glória ao nome do Senhor. E do jeito que ele falou, aconteceu. Irmão, aleluia, alamaia Jesus. Se precisar o sol voltar atrás, ele vai voltar atrás, irmão. Se precisar adiantar alguma coisa, Deus vai adiantar. Se precisar mexer em alguma coisa, Deus vai mexer. Não tem mais intermediário, não tem mais barreira, não tem mais ninguém que impeça, nada que impeça a tua oração de chegar a Deus. Abre o teu coração, fala com o Senhor, Ele te responderá, irmão. Ele te responderá, minha irmã. Então é necessário que nós venhamos abrir o nosso coração. Vou falar com o pastor para ele orar para o meu filho. Ora você, no nome de Jesus. Vou falar com o ancião para ele ir lá falar com aquela pessoa. Irmão, fala você. Que diferença há de um homem do ministério para a igreja? Nada, irmão. Nós só estamos colocados aqui por misericórdia. E que não há em nós nenhuma capacidade, como não há em nenhum de vocês. Não é nada nosso, é tudo do Senhor. Como pode um homem, Isaías, pobre, indouto, sem intelecto, mas tinha a unção de Deus na sua vida? Tinha uma ligação de Deus entre ele e Deus aqui na terra. Sabe o que derruba homens do ministério? É acharem-se superiores à irmandade. Eu não tenho, irmão, nenhum prazer de que quando estão os obreiros aqui, estão os diáconos, está o irmão N, ou o irmão N da mesma forma, alguém diga, eu quero uma oração, mas quero que o irmão Rodrigo ore. Isso não é bom, irmandade, não faça isso. Porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Irmão, gostaria de uma oração. Qualquer serva de Deus que Deus preparar, eu recebo com alegria. Glória a Deus. Isso não é bom, irmão. Não é bom. Os irmãos não veem o exemplo de Cristo? Quantos batismos Jesus fez? Nenhum. Para que ninguém dissesse, eu fui batizado por Jesus Cristo. Imagina? Quem que não queria? Mas nem ele usurpou pegar a glória de Deus para si.
se fez servo, sendo filho, sendo rei, se fez servo. E o exemplo de Cristo deve ser seguido por todos nós. Não idolatremos o homem, irmãos. Porque se fosse para estarmos debaixo de jugo de homem, nós ainda estávamos no método do sacerdócio. Falando com o ancião fala com Deus, Deus fala com o ancião fala com a igreja. Quem conta um conto, aumenta um ponto, irmão. É você e Deus e mais ninguém, como o louvor do Leandro Borges. Você e Deus, entre você e o Senhor. E Jesus ainda veio deixando claro que queria uma comunhão íntima entre Ele e a sua igreja, amados irmãos. Então, queridos, ouçamos bem essa santa palavra que Deus nos manda essa noite, falando dessa cura maravilhosa que deu ao rei Ezequias. E o Senhor te diz, também dar-te-ei uma cura maravilhosa, seja na carne, seja na alma. Vou tocar na tua alma com milagre, com sinal, mas não espera nada do homem, espera do Senhor. Às vezes o servo de Deus atende o culto, é uma glória. Perdão. Às vezes atende não é daquele jeito que a gente esperava. Mas a glória de Deus não se manifesta por sons, nem por gestos, nem por ações. A glória de Deus se manifesta no íntimo dos nossos corações. Quando a igreja perceber isso, nunca mais vai ter um culto ruim na sua vida. Nunca mais você vai ficar triste e dizer, o culto não foi aquela coisa. Nunca mais. Eu lembro-me que minha avó já dorme no Senhor, fazer 6 anos agora em agosto. Moleque, ia com ela congregar, e a nossa vontade era que o irmão virasse cambote na igreja, pendurasse na luz e saísse pulando, que para nós era o culto bom. E às vezes o irmão falava que aquela meia dúzia de palavras, o nosso cooperador era muito simples, com pouca leitura. Ai, meu Deus do céu, que culto ruim. E aí a gente entrava no carro, minha avó com o rosto cheio de lágrimas, glória a Deus, que palavra maravilhosa, meu Deus, como o Senhor falou com a minha alma. E eu pensava, mas falou o quê, gente? Falou nada, pois não era longe, não dava muitos dias. Ela agradecia a Deus na igreja, agradecia a Deus para nós, e contava as coisas que Deus fez, e as coisas que nós alcançávamos era através das orações dela, que ela buscava na palavra. Então, sabe qual é o melhor tempero para a comida? Não é sazon, não é alho, não é cebola, não é curry, é a fome. Quando você estiver com fome, você come até pedra. A palavra diz que aquele que está farto pisa em favos de mel, que era raríssimo de se conseguir mel. Então era muito valioso, era quase moeda de troca, tão valioso quanto o azeite. Porque o azeite é difícil de beneficiar, pegar azeitona, amassar, filtrar, ferver, cuidar. Não é refinar. E diz a palavra, aquele que está farto, pisa em favos de mel. Se você estiver saciado, pode pôr a comida que mais você gosta no mundo. Você está cheio. Não vai conseguir. Mas se você estiver com fome, irmão, eu me lembro muito bem que nós estávamos na África e eu tenho 4 tipos de medo de pão doce. Aqueles pão doce que vem com creme em cima e tem uma cereja. Que é aquela cereja que não é cereja, que é negócio artificial. Deus me defenda. Chega me dá arrupeio, como diz os irmãos do Nordeste. E nós estávamos na África lá 50 horas sem comer. E passei numa loja, tinha um pão doce, uma casanga no meio do mato, lá onde nosso carro quebrou, e tinha um pão doce daquele com uma butuga do tamanho da cabeça do microfone, uma mosca em cima. Eu fui só abanar com a mão e passei a mão no pão, metade para mim, metade para o São Pai. Eu nunca comi um pão tão bom que nem aquele. Com a fome, irmão, pior ficou para a butuga, que não comeu nada, coitada. Que se ela ficasse, nós comíamos ela junto. Nada da fome, irmão, que essa palavra te encontre faminto. O Senhor diz na sua palavra, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Bendito seja o Senhor, porque eles serão fartos. Queridos, sejamos fartos essa noite da boa palavra de Deus. E não se preocupe com coisas de homem. Preocupe-se em estar em oração, em estar em reverência e retidão diante do Senhor. As portas que estiverem fechadas serão abertas através da tua oração, não pelo ancião, não pelo pastor, não pelo homem, mas pelo teu Deus, irmão. A tua cura não vem pelo homem, tampouco pela igreja, vem pelo Espírito Santo da palavra de Deus, e Ele quer se relacionar contigo, sem nenhuma interferência, sem nenhuma barreira. Abri o vosso coração, e permita Deus tocar em vós, em nós, e seremos nós cheios do Espírito do Senhor, não porque vimos, mas porque sentimos a sua glória em nós. Guardemos a boa palavra, o nome de Deus seja sempre louvado.
Amém. Oremos em nome de Jesus. Amém. Santo Deus Criador, glória ao nome do Senhor. Eterno Deus e Pai de toda graça, estamos aos teus pés em oração, para te agradecer pelo culto que tu nos tem dado e preparado. Tem nos aberto as portas, Senhor, e coisas boas temos recebido de ti. Em tudo temos motivos só para te louvar, para te glorificar, te bendizer, Senhor, pois a tua vontade tem sido perfeita nas nossas vidas. Fazei com que entendamos bem a tua palavra e nos coloquemos dentro, Senhor, das diretrizes dela. Não nos faltará o pão de cada dia, tampouco, Senhor, o pão celestial. Agora guarda os nossos pés de volta para os nossos lares e a nossa irmandade que já está em seus lares, dá a cada um descanso de paz, que amanhã as tuas misericórdias também possam se renovar nas nossas vidas. Te damos graça pelas ofertas que tu eventualmente tenhas preparado, que entraram na noite de hoje, que seja tudo para a glória do nome do Senhor Jesus. É o que pedimos a Deus, por Jesus Cristo, bendito para toda a eternidade. Amém. Deus seja louvado. Amém, Jesus. Vamos ficar de pé, por favor, e vamos nos despedir com o cântico 433. Glórias a Deus. Glória ao nome do Senhor. Santo Deus. Sou bem
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça de Jesus e a palavra estejam guardados nos nossos corações. Amém, Jesus.